Me chamo André e sou de São Jorge, Goiânia. Minha cidade nem sempre foi assim desenvolvida. Antigamente era mais para ser uma comunidade do que uma cidade propriamente dita. Mas vim a saber disso há pouco tempo atrás, quando aconteceu o que estou prestes a contar. Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Peço para que não se esqueçam de deixar o like, para que nossos vídeos cheguem para o maior número de pessoas possíveis, fortalecendo assim nosso canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Meu primo e eu estávamos a caminho da cidade, empurrando nossas bicicletas morro acima de onde cortávamos caminho em direção ao centro. Neste local tem uma antiga igreja que frequentamos desde que me entendo por gente. Quando aconteceu isso comigo, ela já estava lá e eu tinha 17. Hoje estou com 32, então ela estava lá há bastante tempo. Todo domingo sem falta, eu junto de minha família marcávamos presença na missa do padre. Nunca falava nada na época, pois pensava que seria pecado, mas sempre tive medo daquele lugar. Toda vez que estava lá, nunca me sentia realmente confortável. Enfim, o terreno em volta da igreja sempre estava coberto de um pouco de mato alto, digamos assim, e ao redor dela existiam alguns pequenos arbustos. Sei lá, de dia ou de noite era um lugar um tanto intimidador. Nesse momento, passávamos bem em sua lateral, através do mato alto e dos arbustos curtos. E quando nos aproximamos mais do topo da colina, logo algo nos chamou a atenção. Havia um padre, com um enorme labrador preto. Claro que estranhamos, já que não era o padre que conhecíamos, e suas vestes também não eram tradicionais. Pareciam antigas e estava com um enorme chapéu preto redondo na sua cabeça. Nesse ponto, eu e meu primo ficamos bem apreensivos. E então, ele parou de repente e se virou para nós, nos encarando de uma forma muito estranha. E quando passamos por um arbusto um pouco maior, que não levou nem 2 segundos, aquele padre e seu labrador haviam desaparecido sem deixar vestígios. Simplesmente sumiram no ar, e não tínhamos ideia de para onde foram. Como poderiam ter feito isso? E por quê? Demos a volta por toda a igreja e gritamos chamando o padre, mas nenhum sinal de que alguém esteve ali. Naquele mesmo dia, quando voltamos para casa, comentei sobre o assunto com minha mãe, mas apenas disse que devemos ter nos confundido e coisas do tipo. Mas quando chegou no domingo, que era o dia de ir à missa, encontramos minha avó logo na entrada, e contei a ela sobre o que tinha visto, e para minha surpresa, ela não duvidou de mim. Minha avó já tinha idade bastante avançada naquela época e estava ali naquela comunidade desde o início de sua formação. Que Deus a tenha. Quando descrevi o padre e o cão que vi, ela me disse que se lembra dos dois como se fosse ontem. Ele tinha sido o primeiro padre bem antes daquele local ser propriamente chamado de igreja, quando ela era só uma garotinha. Era conhecido por todos da região como o Bom Pastor, e que havia falecido uns 50 anos atrás e enterrado junto aos muros da igreja, e se lembra bem, pois também estava presente junto de sua mãe. Fui incapaz de continuar a conversa, já que ela o descreveu de uma maneira que só eu e meu primo sabíamos e mais ninguém. De alguma maneira, mesmo depois de todos esses anos, ele tinha permanecido no local onde passou a maior parte de sua vida. Nos meus anos que seguiram, nunca mais o vimos. Voltamos várias vezes no mesmo local, e nada. E mesmo hoje, ainda me lembro de tudo como se fosse ontem. E estou totalmente convencido de que o que eu experimentei era um verdadeiro fantasma e seu cachorro. Simplesmente não consigo ver como isso poderia ser algo mais. Esta é uma história que meu avô costumava nos contar em várias ocasiões. Ele era um homem que havia visto e sentido muitas coisas em sua vida. Sempre que eu ouvia ele contar essa história, sentia um frio na espinha.
Começa por volta do ano de 1997, em uma paróquia situada em uma cidade muito pequena, que por razões óbvias não darei seu nome. Vocês entenderão. Meu avô conta que o primeiro evento paranormal ocorreu durante um batismo, onde muitas pessoas, jovens adultos, eram testemunhas do ocorrido. Em um determinado momento do batismo, o padre pede que as mães acompanhem seus bebês com os padrinhos até a pia batismal. Obviamente, para jogar a água benta e continuar com a cerimônia. Porém, havia uma menina que não parava de chorar e que estava longe de ser um choro suave. Era exatamente o oposto disso. Era um choro agudo, agitado e cheio de dor. Alguns sacerdotes estavam acostumados a lidar com esse tipo de situação. Afinal, bebês frequentemente se encontram em situações desconhecidas e, de repente, choram muito. Mas o choro dessa menina era tão agudo que sua mãe começou a perder os sentidos, ficando completamente estendida no chão ao lado dela. Os dedos dessa criança começaram a se contorcer juntamente com as palmas de suas mãos. O padre, muito preocupado, decidiu se aproximar para tocar a menina e, quem sabe, tentar acalmá-la. Entretanto, o que aconteceu foi totalmente inesperado. Quando ele se aproximou da menina e ia tocar sua testa, ele simplesmente desmaiou. Desabou de tal forma que parecia como se o tivessem desconectado, como se de repente sua alma tivesse abandonado seu corpo e simplesmente ido embora. E lá ficou ele estendido no chão, batendo sua cabeça com tudo no piso de mármore, e rapidamente sangue de sua cabeça começa a escorrer pelo chão. Todos na paróquia começaram a entrar em desespero, enquanto uns gritavam por ajuda, outros ligavam para a ambulância. Alguns membros da igreja com um pouco mais de experiência checaram seu pulso, mas seu coração simplesmente havia parado. Todos que estavam presentes nesse dia garantem que algo aconteceu naquela paróquia, algo obscuro e maligno que estava dentro do corpo da menina e que saiu dela naquele momento e, infelizmente, levou a vida do padre. Mas essa entidade maligna ficou preso dentro daquela paróquia. Aqueles que visitaram a paróquia e estiveram lá após tudo o que aconteceu, testemunharam vários eventos estranhos e paranormais. Alguns afirmam que à noite podiam ouvir o som do órgão a um volume muito alto, sem que ninguém o estivesse tocando. Até jovens do grupo da igreja afirmavam que as imagens dos santos o seguiam com o olhar e que em várias ocasiões as viam se mover. Esses mesmos jovens relataram que em uma ocasião estavam na paróquia ensaiando até tarde da noite, quando começaram a ouvir lamentos que ressoavam em todo o seu interior. Muitos frequentadores começaram a ter medo e receio de se aproximar daquele lugar, devido a inúmeras histórias que começaram a acontecer naquele local, principalmente testemunhado pelos vizinhos que viam e ouviam muitas coisas vindas de lá, principalmente à noite. Devido a isso, pediram à igreja que trouxesse sacerdotes, pessoas de fé com mais experiências nesse tipo de situação, para abençoar ou realizar algum tipo de exorcismo ou limpeza, e assim foi. E por um tempo, as coisas até se acalmaram. E até pensaram que tudo tinha voltado à normalidade, mas antes que pudessem respirar com tranquilidade, meu avô disse que padre por padre que tentava residir na paróquia em pouco tempo abandonavam o local, até decidirem fechá-lo. Moradores próximos ainda dizem ouvir tais lamentos, mesmo nos dias de hoje, e que às vezes é possível ver uma sombra escura parada em sua porta, como se estivesse esperando alguém passar por elas novamente. Meu nome é Josué, e a seguinte história foi meu primeiro encontro com o paranormal no ano passado. Eu concordei em ajudar minha avó a limpar uma antiga igreja que já estava desativada há algum tempo, porém seus membros estavam estudando a possibilidade de colocá-la em funcionamento novamente, e minha avó era uma dessas mais ligadas à igreja. Ao chegar lá, não esperava encontrar tanta bagunça e sujeira como estava. Mas já tinha dado minha palavra, sendo assim, só me restava pôr a mão na massa. Demorou algumas horas para remover quase tudo, e por acaso durante esse tempo eu tinha vislumbres de algo no canto do meu olho. Nada espetacular, apenas sombras aqui e ali, e juro ter ouvido algumas batidas ocasionais nas paredes. No dia seguinte eu retornaria para lavar o local, já que tinha conseguido remover quase tudo no dia anterior.
No terceiro dia, quase tudo estava removido, exceto um velho quadro e uma cadeira de aparência estranha que estava voltada para um canto da sala. Assim que olhei para a cadeira, logo algo me atraiu nela, mas eu não conseguia entender o que era. Lentamente, caminhei em sua direção, e mesmo um pouco relutante, me sentei nela. Em seguida, senti que toda a minha energia estava sendo drenada. Tentei me levantar, mas uma força desconhecida me mantinha preso a ela. A única coisa que consegui mover foi a minha cabeça. E achando que as coisas não pudessem ficar piores, comecei a ouvir sons, pequenos estalos vindos do chão. E para meu absoluto desespero, uma figura negra com pernas tortas, quase como uma cabra ou algo semelhante, começou a se formar logo acima de mim. Tentei com todas as minhas forças me mover e me levantar, mas não importa o quanto tentasse, eu não consegui. A figura continuou a se aproximar e eu simplesmente fechei os olhos esperando que fosse embora. E os sons de clique ficaram mais altos. E de repente, ouvi alguém chamar meu nome. Abri os olhos e a figura havia desaparecido. Fui salvo por um dos meus tios que trouxe minha comida enviada por minha avó. Ainda estava atordoado e não conseguia me mexer, e demorei um pouco para assimilar tudo o que tinha passado. Meu tio, percebendo que havia algo de errado, me ajudou a levantar daquela cadeira. E assim que levantei, era como se minha energia tivesse voltado e consegui recuperar todos os meus sentidos. Na mesma hora, pedi para que me tirasse de lá, e nunca mais voltei para terminar o serviço. Durante um tempo, fiquei muito abalado com tudo isso, e não tenho a menor ideia do que eu possa ter visto naquele dia. Não sou alguém que realmente acredita em fantasmas e espíritos, mas uma noite específica me fez mudar de ideia. Aconteceu no ano passado, no mês de outubro. Eu e alguns amigos decidimos explorar uma antiga igreja abandonada e um cemitério que ficava ao lado. Nós ouvimos vários boatos e histórias que o lugar era extremamente assombrado, o que nos incentivou a visitar o local. Assim que chegamos ao local e entramos com o carro no terreno da igreja, 3 dos meus amigos disseram que podiam sentir uma energia negativa. Eles eram do tipo que acreditavam fortemente em entidades. Como eu não acreditava nesse tipo de coisa, não senti medo algum. Todos nós saímos do carro e começamos a olhar ao redor do cemitério e os túmulos de perto. Depois de um tempo, eu e minha amiga Ana nos cansamos disso e começamos a andar sem rumo. Enquanto caminhávamos, notei que ela ficava olhando para um lugar específico e que seguia em direção a ele. E como eu sou curioso, fui logo atrás dela. Quanto mais nos aproximávamos desse local, a escuridão parecia ficar mais intensa. Mas quando estávamos perto o suficiente, conseguimos ver o que parecia ser uma casa totalmente destruída. Com certeza era bem antiga, pois até o banheiro era do lado de fora da construção. Eu só consegui ver uma antiga pia e um vaso sanitário, pois a casa estava totalmente sem teto e com várias paredes quebradas. Nesse momento, comecei a sentir um certo medo, e pedi para voltarmos, com a desculpa de que estava ficando tarde e não queria que nos perdêssemos. Na caminhada de volta, quando passamos ao lado da igreja, Ana parou de repente e disse que tinha visto algo em uma de suas janelas. Novamente, dei a desculpa de estar ficando muito tarde e que com certeza ela só poderia estar imaginando coisas. Ao chegarmos onde estavam o restante de nossos amigos, Ana foi com Isabelle se sentar no carro, e eu tratei de apressar o restante da turma para sairmos o quanto antes daquele lugar. Mas não tinha se passado nem 5 minutos quando Isabelle, desesperada, começou a gritar pedindo por ajuda. Todos corremos em direção ao carro, e quando finalmente chegamos, vimos Ana sentada ao lado do passageiro com a porta aberta. Suas pernas estavam balançando e ela estava olhando fixamente para algo distante. Tentamos falar com ela perguntando o que havia acontecido, mas ela não respondia a nenhuma de nossas perguntas. Ficou claro que algo não estava certo, principalmente pela maneira que seus olhos estavam. E em uma fração de segundos, ela agarrou com tudo o braço de Isabelle e começou a falar palavras sem sentido algum, e todos nos olhamos assustados com a situação, principalmente porque ninguém entendia nada. Tentamos soltar suas mãos do braço de Isabelle, mas ela resistia, aparentando ser mais forte do que qualquer um nesse momento. Definitivamente, ela parecia estar possuída.
Somente depois de alguns minutos conseguimos acalmá-la e aparentemente tinha voltado ao normal. Ana estava muito assustada e não se lembrava do que tinha acabado de fazer. E mais rápido do que chegamos, decidimos ir embora daquele lugar o quanto antes. Nada de estranho voltou a acontecer depois que fomos embora, e nem chegamos a falar mais sobre o assunto novamente. Com certeza havia algo de ruim e muito de errado naquele local. E até hoje consigo me lembrar da sensação de alívio assim que passamos pelo portão. Esta experiência aconteceu há cerca de 7 ou 8 anos, quando eu tinha 17 anos. E ainda me lembro vividamente disso. Enquanto crescia, sempre gostei de explorar supostos lugares assombrados. Moro no interior de São Paulo, e o que mais tem por esses lados são enormes locais abandonados que, através do tempo, foram acumulando histórias de assombração. Por não ter habilitação nessa época, pedi para que meu irmão me acompanhasse a um desses lugares, para que pudesse explorá-lo. E ele topou imediatamente, já que o local foi onde nossa mãe passou a maior parte de sua infância e crescemos ouvindo suas histórias sobre lá. Era uma antiga igreja que há muitos anos atrás foi uma escola, ou melhor dizendo, um internato para meninas, mas que hoje restavam apenas ruínas. Localizado em uma área bastante afastada da cidade, conhecido hoje em dia por ser um local onde pessoas realizam certos rituais, mas também por supostos avistamentos de aparições. Meu irmão e eu chegamos ao local mais tarde do que pretendíamos, pois nos perdemos bastante pelo caminho, mas o local também tinha um difícil acesso, sendo assim, chegamos quase no fim do dia. Assim que chegamos, já demos de cara com uma grande e abandonada igreja, que até então só tínhamos ouvido através das histórias contadas pela nossa mãe. Logo que passamos por onde antigamente ficavam suas grandes portas, mesmo muito vazia, era possível sentir que o ar do local mudava drasticamente em seu interior. Mas não havia muitas coisas, mas uma, sem dúvidas, era impossível de não reparar. Era uma estátua de Nossa Senhora no canto do corredor, perto da porta que dava para uma pequena capela. A princípio, a estátua parecia normal, mas de repente comecei a sentir que seus olhos estavam me seguindo. Quando a encarei, seus olhos pareciam se mover, fixados em mim. Fiquei paralisado de medo e sem saber o que fazer. Chamei meu irmão, que estava em outra parte da igreja, e assim que se aproximou, contei a ele o que havia acontecido. Mas ele simplesmente riu e disse que era minha imaginação. Depois de mais alguns minutos dentro da igreja, decidimos seguir para o velho prédio da escola, onde minha mãe dizia ser o foco das histórias de sua infância. O fim da tarde estava se aproximando e definitivamente não queríamos estar lá quando a noite chegasse. Então nos apressamos para o interior do antigo prédio. Dessa vez não me afastei do meu irmão e deixei que ele seguisse na frente. Tudo parecia normal até então, nada que não tivéssemos visto em outros lugares, além de escombros, poeiras e muitos objetos deixados para trás. Mesmo assim, quando descemos uns lances de escadas do que parecia ser um antigo depósito ou até mesmo um porão, tudo começou a mudar de repente. Parecia que alguém estava falando algo, mas não conseguia entender suas palavras. Olhei para meu irmão e parecia não estar ouvindo nada. Então, a princípio, preferi ficar em silêncio. Quando chegamos ao final do que parecia ser uma antiga cozinha, ouvi claramente um ranger de uma porta se abrindo. Isso logo nos chamou a atenção, pois em outros lugares já nos deparamos com animais, e alguns perigosos por assim dizer, mas esse não foi o caso. Meu irmão apenas olhou para mim como se dissesse, melhor voltarmos, pois realmente não queríamos descobrir o que estava fazendo a porta se mover. E foi nesse momento que um pequeno pote que estava sobre uma das pias caiu sem explicação nenhuma, e vimos claramente uma sombra negra passar ao nosso lado através dos vidros daquela grande cozinha. Depois de alguns segundos, ela se virou e desapareceu em uma porta escura. Eu e meu irmão queríamos correr e sair dali o quanto antes, mas acho que ficamos em choque por um tempo, tentando entender o que realmente tinha acontecido, e ficamos congelados por alguns segundos. E assim que entendemos o que realmente tínhamos visto, saímos de lá em passos apressados em direção ao nosso carro. E mais estranho do que tínhamos visto naquele porão é que não tinha se passado nem 10 ou 15 minutos quando entramos naquele prédio, e sem sombra de dúvidas, ainda tínhamos mais de 1 hora de sol. Porém, quando saímos, tudo já estava escuro, o que nos deixou mais desorientados ainda,
E quando olhei para o relógio, já haviam se passado mais de 1 hora que estávamos lá dentro. Porém, no fundo, sabíamos que isso era impossível. Saímos de lá o mais rápido que pudemos, e durante todo o percurso até em casa, trocamos algumas poucas palavras. Estávamos perdidos em nossos pensamentos, talvez até um pouco assustados ainda para falar sobre o assunto. Depois de uns dias passado todo o susto, comentamos com nossa mãe sobre nossa visita ao local onde ela tinha estudado na maior parte de sua vida. E ela ficou extremamente angustiada, já que nos disse não ter nos contado todas as histórias que ocorreram por lá, pois não queria nos assustar, mas que nos anos que estudou naquele colégio interno houve muitos desaparecimentos de alunas que nunca foram explicados, e seus corpos nunca foram encontrados. No final, acho que tivemos sorte em sair de lá seguros, e depois disso minha curiosidade por lugares desse tipo diminuiu bastante. E somente vou em um número maior de pessoas e que não tenho histórias tão macabras como os de antes. Obrigado a todos por ouvirem essa história. Se gostou, eu realmente agradeceria se você desse seu like e se inscrevesse para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, mas nos vemos em breve no próximo vídeo.